Bem, vamos lá resolver mais exercícios sobre funções orgânicas, para a gente identificar as funções, saber os grupos funcionais. Então vamos lá. Tenho aqui dois compostos, tá? E ele quer saber para você identificar as funções desses compostos. Primeiro você tem que lembrar dos grupos funcionais. Então a gente tem um álcool, que tem a hidroxila ligada a um carbono saturado, tem o fenol, aqui é o H, que é uma hidroxila ligado a um composto aromático, tem o éter, tem o éster, que tem essa estrutura aqui, que é o que identifica a função, acetona, os aldeídos e os ácidos carboxílicos, aqui é um H. Esses dois aqui a gente ainda vai estudar, que são as aminas e amidas. Então aqui a gente consegue identificar algumas funções. Essa daqui a gente não estudou ainda, tá? E nem essa aqui a gente estudou ainda. Esse aqui é um composto só. Então, tirando esses dois aqui que a gente não estudou, a gente pode eliminar, e como ele está falando de funções oxigenadas, a gente pode ver aqui um fenol porque tem uma hidroxila ligada a um aromático, então aqui tem o fenol, tem uma função aqui. A gente também tem esse grupo aqui que são os ácidos carboxílicos ou ácidos orgânicos. Então nesse lado aqui a gente identificou duas funções oxigenadas. Do outro lado também tem ácidos, que é esse aqui, ó, é um ácido carboxílico. A gente também tem esse composto aqui que é um éster. Esse composto aqui é um éster. E aquele composto ali que é um éter. Tá? Então a gente já tem aí as funções identificadas. Tá certo? Só para a gente lembrar essa parte aí. Você vai precisar dessa tabelinha, não precisa ser exatamente essa, mas você pode pegar uma tabela que resuma as funções oxigenadas. Tá certo? Vai ser bastante útil para você resolver algumas questões. Bem, aqui a gente tem uma questão onde ele dá uma fórmula molecular, que é o C3H8O, e ele quer saber se o composto com essa fórmula, ele pode ser um álcool ou um éter, aldeído cetona, álcool cetona, éter aldeído, álcool aldeído. Então, vamos lá. Você tem que lembrar que tem essas funções aqui, tá certo? E a fórmula é o C3H8O. Primeira coisa que você vai eliminar é a questão do oxigênio. Se tiver mais de um oxigênio, já elimina a função. Então ele não pode ser um ácido, porque no ácido tem dois oxigênios aqui, e também não pode ser um éster. Ele não pode ser nem um éster, nem um ácido, porque tem dois oxigênios. Então, vamos começar pelo álcool. Vamos ver se ele pode ser um álcool. E esse álcool tem que ter 3 carbonos. Então, você desenha o carbono primeiro, né? Desenha o carbono e depois desenha o OH. Pronto, desenhei o álcool. E aqui faz as ligações e depois você completa com o hidrogênio. Tem que dar a quantidade de hidrogênio para o carbono ter as 4 ligações, né? Então é H2, H2, H3. E agora vamos ver se bate a fórmula. Tem 3 carbonos, 1 oxigênio, tem que ter 8 hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele pode ser um álcool. Então aqui tem um álcool, ele pode ser um álcool. Então já encontramos uma fórmula. Vamos ver a seguinte função. Vamos tentar outra função aqui. Éter. Vamos ver se ele pode ser um éter. Se for um éter, tem que ter COC. Tem que ter o oxigênio no meio. Aí daqui tem que ter carbonos e aqui tem que ter carbonos. Aí você tem que colocar, não pode ser 3 de um lado só. Tem que ser um de um lado e 2 do outro. Ou 2 do outro e 1 do lado. Então aqui eu vou botar 1 e aqui eu vou botar 2. Eu vou botar 2 aqui que é o mais comum. E agora você completa com H. É o hidrogênio que vai fazer a diferença aqui. H3, H3,
H2. Vamos ver. Tem 3 carbonos, 1 oxigênio e hidrogênio. 3, 5, 8. Opa, pode ser um éter. Ele pode ser o éter e a letra A justamente é a resposta, né? A resposta é justamente a letra A. Porque ele não pode ser aldeído, pode ser uma acetona. Porque ele não pode ser um aldeído ou cetona. Aldeído, ele tem uma carbonila, né? Ele é assim, ó. Isso aqui é um aldeído. Pronto. E acetona é C-O. E aqui você coloca um carbono, e aqui você coloca outro carbono, e depois completa com hidrogênio, H3 e H3. E aqui você já tem um carbono, faltam 2. E aqui, pronto. E aqui você completa a ligação para cada carbono. Se você observar bem, os dois têm a mesma fórmula, né? Os dois têm a fórmula C3H6O. Não é a fórmula C3H8. Como eles apresentam a mesma fórmula, só que são funções diferentes, a gente diz que eles são isômeros de função. Tanto esse aldeído como essa acetona, como também o éter e o álcool. Tá? O álcool pode ser um isômero de função do éter, assim como o aldeído pode ser um isômero de função da acetona. Tá certo? Então aí a gente conseguiu responder essa questão, que é a letra A. Não pode ser aldeído, não pode ser cetona, então você elimina todas as alternativas restantes, só pode ser a letra A. Tá? Bem, essa questão aqui é muito simples também. Tá? Ele dá duas estruturas aqui, naftalina e decalina. Aí ele quer que você substitua um hidrogênio por uma hidroxila. Aí depois disso, ele quer saber qual é a função do composto. Então, tem que lembrar que um álcool é diferente do fenol. São essas duas coisas que você vai ter que olhar. Um fenol é um anel aromático, é um composto aromático. Eita, ficou feio aqui. Um composto aromático que tem, que tem uma hidroxila ligado a ele, diretamente a ele. Então, para ser aromático, tem que ser um composto que tem aquele anel lá. Ele vai ter que ter um anelzinho. E para ser um fenol, tem que ser ele ligado ao OH. Então, aqui é um fenol. Para ser um álcool, o carbono saturado é que está ligado à hidroxila. Então, para ser um álcool, por exemplo, esse composto teria que estar ligado dessa forma. Aqui é um composto classificado como álcool. Aqui é um fenol. O álcool, isso aqui está ligado no carbono saturado. No fenol, a hidroxila está ligado ao composto aromático. Tá? Então, quando você pega um naftaleno e coloca um OH, você automaticamente transforma ele em um fenol. Aqui é um fenol agora. E esse composto aqui, quando você coloca um OH, você transforma ele em um álcool. Então a resposta correta é a resposta que tem a letra fenol e álcool. Fenol e álcool é a letra B. Tá? Muito simples. Mais uma questão simples, só para você relembrar dos grupos funcionais. Esse grupo aqui representa qual função? Tá? Aqui já vamos direto. Aqui um éter. Vamos ver o que é que dá mais aqui. Esse aqui é uma carbonila, né? Um aldeído. Aldeído. Esse daqui são os ácidos carboxílicos. E por último, a gente tem esse grupo aqui que é os ésteres. É um éster. Então aqui vamos ver a alternativa que tem éter, aldeído, ácido e éter. Letra E, né? Éter, aldeído, ácido e éster. Muito simples a questão, muito direta. Só lembrar do grupo funcional e da função que ele pertence. Bem, essa questão aqui é uma questão que a gente não estudou porque é muito específico. Ele está falando do
tiol. Tiol também é um composto orgânico, tá? Aqui ele fala que os gambás, quando se sentem ameaçados, expelem um líquido amarelo e mal cheiroso, constituído de várias substâncias orgânicas. Aí ele fala dessas duas substâncias aqui. Assinale a alternativa que contém os elementos químicos que formam esses compostos, tá? O tiol não é um álcool, tá? O tiol é um grupo que apresenta essa estrutura aqui. Ele tem carbono, ele tem enxofre e ele tem possivelmente hidrogênio. Esses dois aqui estão presentes em todos os compostos orgânicos, tá? Ou na maioria deles. Então a letra C é a que tem a resposta correta, tá? No entanto, o tiol é um composto orgânico que ele não tem, se apresenta pouco nos livros, não tem muito conceito dele nos livros para provas de vestibulares, tá? Bem, aqui é uma questão sobre as propriedades dos compostos orgânicos. Ele fala que Zuleide derramou gordura de churrasco em sua camiseta. Aí ela vai ter que limpar essa gordura. Como é que ela vai limpar? Vai usar água, vai usar removedor de esmalte, álcool em gel, álcool puro ou gasolina. Você tem que lembrar que os compostos orgânicos são polares, em sua maioria são polares. A exceção a que a gente encontra são compostos que formam pontos de hidrogênio com a água. Então são compostos que apresentam uma parte apolar e uma parte polar. Então a parte apolar é a parte orgânica, só tem carbono e hidrogênio. Então um composto que é apolar, ele vai ser solúvel em outro composto apolar. No caso aqui da pessoa que derramou gordura, a gordura são compostos apolares. A alternativa que vai remover essa gordura é a alternativa que apresenta somente um composto que apresenta suas substâncias apolares, que é o caso da gasolina. A gasolina é uma substância apolar e ela vai ser responsável por limpar com melhor eficiência essa mancha de gordura, tá certo? Então a gente para por aqui as questões de química orgânica e a gente se vê nas próximas aulas sobre química orgânica, funções nitrogenadas, tá certo? Então até a próxima.